Vou tentar gravar essa reunião. Pronto. Deixa eu voltar. Vamos voltar aqui para a questão. Beleza, eu estou bem aqui no início dela. Eu já tenho essas duas informações aqui, ó. A quantidade de calor que foi fornecida para o sistema e o tanto que o êmbolo deslizou. Ele deslizou 10 centímetros. Aí eu pergunto a vocês, gente, 10 centímetros tem quantos metros? Eu tenho que fazer logo essa transformação, para ficar mais fácil. 10 centímetros tem quantos metros? Aí você tem que lembrar isso aqui, ó. 1 metro tem quantos centímetros? Tem 100, né, não? 100 centímetros. Aí o que você vai fazer? Como eu quero transformar de uma unidade menor para uma maior, você vai dividir por esse fator. Vai dividir por 100. Então, 10 dividindo 100 vai dar quanto? Ó? Dá 0,1 metros. Certo? Então, são esses dois valores, a quantidade de calor em joules e a distância em metros, que eu tenho que usar nas minhas fórmulas. Certo? Beleza, vamos subir aqui, ó. Sobe aqui. Nesse processo, que agora vem a pergunta, né, dessa questão. Nesse processo, qual a energia interna do gás? Qual a energia interna do gás? Ou seja, quanto variou a energia interna do gás? Certo, gente? Aí o que é que você faz? Escreve a primeira lei da termodinâmica. Como é que eu escrevo a primeira lei da termodinâmica? Diga aí. A quantidade de calor é igual ao quê? Ao trabalho somando a variação da energia interna. O que é que a gente vai calcular nesse problema? A variação da energia interna. Certo? Delta U. O valor de Q é quanto? O valor de Q? 40, né? Então, o valor de Q eu já tenho. Mas o valor do trabalho, eu tenho. O trabalho que o gás realizou empurrando o êmbolo, eu não tenho. Mas eu tenho as informações para calcular. Quais são essas informações para fazer esse cálculo? Está aqui, né? Ó, tem uma distância, certo? E tem uma força, que o gás faz para empurrar o êmbolo. A força que o gás faz para empurrar o êmbolo tá bem aqui, gente, eu não escrevi aqui, ó. O êmbolo pesa 100 newtons. Eu não escrevi lá. Então, se pesa 100 newtons, o êmbolo que o gás tem que empurrar, então é exatamente a força que o gás tem que exercer. O gás tem que exercer 100 newtons para empurrar esse êmbolo. Então, eu tenho que escrever essa informação. Vamos escrever ela aqui, ó. Eu não coloquei ela, né? Então, aqui, ó. F, força, 100 newtons. Ah, professor, por que eu preciso dessa força aí? Porque essas duas informações aqui, ó. Essas duas informações, distância e força, é que vão me ajudar a calcular o trabalho. O trabalho realizado pelo gás. Qual é a equação que eu vou usar para isso? É a outra equação que eu disse para vocês, ó. O trabalho é igual à força vezes o deslocamento. Então, essas são as duas equações que você utiliza. Essa aqui é a primeira. E essa aqui é a segunda. Essa aqui é a segunda. Certo? Tudo bem? Então, vamos lá. Então, primeiro você calcula o trabalho que o gás realizou empurrando o êmbolo. Então, o F é quanto? Não foi 100? Então, você troca aqui, ó. 100 vezes... Qual é o valor do deslocamento? D, 0,1. Então, 100 vezes 0,1 dá quanto? Cri, 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 cri. Hã? Você pode fazer assim, ó. 100, transforma o decimal numa fração, 0,1 é um décimo, divide 100 por 10, cancela um zero. O que sobra aí? Hã? 10 joules. Confere. Então, esse foi o trabalho que o gás realizou. 10 joules. Beleza.
sobe aqui, ó. Eu já tenho um trabalho, eu já tenho quantidade de calor, eu substituo na fórmula e encontro o valor da variação da energia interna. Então, você vem aqui para a segunda fórmula, ó, e substitui. Então, vem aqui, o que é o quê, né? 40. Então, troca aqui, ó. 40 é igual a 10 mais 10. Quanto que vai dar ΔU? 30, não é não? É só juntar os números. Então, na outra linha, você faz isso, ó. 40 menos 10 é igual a ΔU. Então, ΔU, que é a variação da energia interna, é igual a quanto? 30 joules. Beleza, gente? Veja que o valor que eu encontrei foi um valor positivo. Foi não? Se é positivo, significa o quê? Que houve um aumento de 30 joules. Então, essa é a resposta. Então, a variação de energia interna do gás aumenta 30 joules. Certo, gente? Então, vocês têm que ter em mente as equações. Primeira coisa, quando você lê um problema desse, você recolhe a informação, lembra da equação que você vai usar, que você está estudando, que hoje de manhã estavam perguntando assim, professor, você não vai botar as equações na prova, não. Não, bota a equação em prova, não. Você tem que memorizar as equações. Ó, você vai fazer Enem, né? Se vocês forem fazer Enem, porque eu não sei. E aí você vai fazer a prova de ciência da natureza, você vai fazer química, física e biologia. E aí lá você não vai ver fórmula, não, de nada. Você tem que saber, você tem que fazer as questões já lembrando dessas fórmulas que você estudou. De química, fórmula de física, fórmula de matemática também, porque tem tanta equação aí que você precisa saber. Então tem que ir com isso memorizado. A física, se você tiver uma teoria boa, você resolve as questões. Essa terceira, ó, a resposta dela é a primeira alternativa. A energia recebida pelo gás na forma de calor é igual ao trabalho realizado pelo gás na expansão. Por que é a primeira? Porque o gás ele sofre uma expansão isotérmica. Então, como a temperatura não varia, então a variação da energia interna é zero. Então, ó, na terceira questão, você faz só uma análise da primeira lei da termodinâmica. Então, aqui, ó, na terceira você faz isso, ó. Você escreve a equação, o trabalho mais ΔU. Como a expansão foi isotérmica, significa o quê? Significa que ΔU é zero. Então, a tua equação só fica assim, ó, Q igual ao trabalho, ou seja, na expansão isotérmica, a quantidade de calor que o gás recebe é utilizada só para realizar trabalho. Por isso, a alternativa correta é a letra A. Primeira alternativa. Certo? Não precisa calcular nada, só analisou a forma. A outra, a primeira lei da termodinâmica diz respeito a uma dilatação térmica, conservação da massa, conservação da quantidade de movimento, conservação da energia ou irreversibilidade do tempo. Aí foi o que eu enfatizei para vocês, que a primeira lei da termodinâmica é um princípio de conservação da energia. Então a resposta aqui, ó, a penúltima alternativa. Na quinta você faz uma análise também, você pega a fórmula e analisa. Aqui você olha essa palavrinha bem aqui, ó, que ela é o X da questão, ó, adiabática. O que foi que eu falei a respeito de vocês de adiabático? O que significa? Não troca calor com meio. Então, dessas três letrinhas aí, quem é que é zero? O quê? Oh, beleza, professor. Então, significa que a resposta é lá onde essa variação de calor é quanto? Zero. Então, tá aqui, ó. Penúltima alternativa. ΔQ é igual a zero. A sexta questão já diz respeito de uma máquina térmica. Certo? De uma máquina térmica. Aí você vai calcular o rendimento da máquina térmica. Certo? Rendimento da máquina térmica. Para calcular o rendimento, você tem que ter aquele conhecimento lá da segunda lei da termodinâmica. Segunda lei da termodinâmica. Então, como é que você calcula o rendimento de uma máquina térmica? Eu vou escrever aqui as equações. Ó. Você pode usar o R de rendimento é igual a 1 menos Q2 sobre Q1, ou você usa a fórmula assim, ó, R é igual
ao trabalho que a máquina realiza, dividindo a quantidade de calor Q1. Então, você tem duas expressões para você calcular o rendimento de uma máquina térmica. Ó, aqui é a primeira, aqui é a segunda. Certo, gente? É só dar o nome aos bois aqui. Ó. O que é esse Q2? Quantidade de calor da fonte fria. O que é esse Q1? Quantidade de calor da fonte quente. Certo? O que é o tal? Que é essa letrinha aqui, parece o T. Ó. É o trabalho. Então, você vai usar, dependendo do problema, você pode usar a primeira ou a segunda equação. Ok. Aí você vem aqui para a questão. Ó. Vamos ler essa questão. Observe o esquema de uma máquina térmica qualquer mostrado na figura abaixo. Então, tá aqui a figura. Suponha que uma máquina a vapor, com esse esquema, em cada ciclo, que é quando o movimento do êmbolo faz uma ida e uma volta, a fonte quente cede uma quantidade de calor igual a 100 calorias à máquina. Oh, beleza, então eu já tenho um valor de Q1, que é a quantidade de calor da fonte quente, que é a quantidade de calor que ela cede à máquina. Então é quanto? Ó, 100 calorias. Foi dado em calorias e não em joules. E esta realiza um trabalho de 84 joules. Então o valor de T eu já tenho. Só que ele está escrito em que, ó? Está medido em joules. Então, quando você vê uma coisa assim, gente, caloria e joules, você já se preocupa logo. Não, eu tenho que transformar. Ou deixar tudo em caloria, ou deixar tudo em joules. Certo? Beleza, o que mais? Aí ele deu aqui uma informação, ó. Uma caloria corresponde a 4,2 joules. Então, assim você pode transformar de caloria para joules. Então, gente, se uma caloria tem 4,2 joules, 100 calorias tem quanto? 100 calorias tem quanto? Como é que eu faço essa conta? Vocês que estão em casa também pode falar, viu? Se vocês estiverem aí, que eu não estou vendo vocês ainda não. Mas eu acredito que vocês estejam presentes. Pode falar também. Quantos joules tem 100 calorias? É difícil fazer essa conta? Uma regra de 3 dá para fazer? Vamos lá. Vamos raciocinar aqui, ó. Se uma caloria tem 4,2 joules, 100 calorias é um valor maior, não é? É 100 calorias. Então, para você encontrar esse valor em joules, o que, é que você vai fazer? Você vai pegar 100 e vai multiplicar por 4,2. Não é não? Porque você vai ter um valor maior, é 100 calorias. Então, se você multiplica 100 por 4,2, ó, isso vai dar quanto? Ó? 420 joules. Pronto, transformei. Então, aqui, ó, 100 calorias corresponde a 420 joules. 100 calorias. Certo? Pronto, então, fazendo isso, ó, você vai poder calcular o rendimento da máquina. Então, você vai usar que fórmula? Use a segunda fórmula. Olha aqui ela, ó. Qual é a segunda fórmula? Aquela lá que a gente escreveu bem aqui do lado, ó. R é igual a T sobre Q1. Então, com ela, você pode calcular o rendimento da máquina. Pode não? É só dividir. Então, o rendimento dessa máquina é igual ao trabalho que o sistema realiza, dividindo a quantidade de calor. Então, esse rendimento vai ser igual a quanto? A 84 joules, que é o valor de T, dividindo Q1. Q1 já transformei, está aqui, ó. É só dividir. 420. Então, esse rendimento vai ser igual a quanto? Aí você divide. Para a gente não perder tempo, a gente vem aqui para a velha máquina de calcular, que ela é que vai fazer esse serviço para a gente. Então, você vem aqui, ó, 84 dividindo 420. Isso dá quanto? Ó? 0,2. 0,2, você escreve assim, gente, ó. 0,2 é a mesma coisa que 2 décimos. Aí o que você faz? Multiplica aqui por 10
multiplica aqui por 10, 2 vezes 10 dá 20, e 10 vezes 10 dá quanto? Dá 100. Ou seja, o rendimento dessa máquina é de 20%. 20%. Gente, como é que eu interpreto esse resultado? Dizer que uma máquina tem um rendimento de 20% significa que da energia que ela recebe... Opa! Tem uma pessoa tentando entrar aqui. Deixa eu ver. Pronto. E, gente, vocês que estão aí do outro lado, em casa, vocês coloquem o nome de vocês, viu? Aí no chat. Beleza? Tranquilo? Quem entrou por último agora, a gente está fazendo aqui umas revisões para avaliação, certo? Resolvendo algumas questões a respeito da termodinâmica, que é o assunto da avaliação. Ok? Beleza. Então segue aqui, ó. Vou fechar isso aqui. Isso. Então, gente, qual é o significado desse resultado que a gente obteve aqui, ó? É isso que eu quero que vocês pensem a respeito disso aqui, ó. Não basta você só encontrar um resultado numérico, você tem que analisar esse resultado. Então, quando você encontra um valor desse que diz assim para você, é 20%, então significa o quê? Que o rendimento dessa máquina é pequeno. Você dá a quantidade de energia que ela recebe para trabalhar, ela só usa 20% desse valor. Certo? O restante é desperdiçado para a fonte fria. Então ela tem um rendimento baixo. Quando é que eu encontro um rendimento máximo de uma máquina funcionando em ciclo? Quando você constrói ela obedecendo o ciclo de Carnot. O ciclo de Carnot, teoricamente, ele define o rendimento máximo de uma máquina térmica. Então, toda máquina térmica, ela tem esse limite. Ela funciona no seu, vamos dizer assim, na sua eficiência máxima, se ela funcionar de acordo com o ciclo de Carnot. A máquina mais potente construída, até agora, ela alcança 65% de rendimento. Além disso, não se conseguiu ainda construir um rendimento maior do que esse. E essa máquina é chamada acelerador de partícula. É uma das maiores máquinas que o mundo tem. O acelerador de partícula. Está lá na fronteira da França com a Suíça, debaixo do chão. Tem 27 quilômetros de... Para mim não está saindo seu áudio falando. Gente, é só ele que não está conseguindo ouvir, o Carlos, é? Vocês estão conseguindo me ouvir? Ah, agora está dizendo que deu certo. Ótimo, beleza. Tudo bem. Beleza, gente? Agora eu estou vendo uma coisa aqui de vocês. Vocês parecem que estão anotando isso aí não, né? Acho que vocês já fizeram esse cálculo, não fizeram? Quando vocês foram fazer essa atividade. Porque assim, na nossa avaliação, eu vou deixar algumas questões de cálculo lá, para vocês fazerem, certo? Eu acredito que a avaliação ela seja presencial, já que vocês já estão vindo à escola, mas não tenho certeza. Vai ser online também? Ah, tudo bem. Porque no dia que for presencial, vocês vão fazer essas contas. Não tem que fazer. Eu não sei como é que o professor de matemática está fazendo com vocês. E a física vocês ainda conseguem ainda uma tramóiazinha. Né? Mas quando a gente começar a fazer presencial, eu vou exigir esses cálculos aqui. Então seria bom vocês anotarem, para vocês terem uma ideia de, poxa, o professor explicou direitinho lá naquela aula, eu não anotei nada. Mas eu posso fazer o seguinte, ó, aqui fica salvo. Depois eu tiro um print e posso colocar lá no grupo. Pode ser assim? Mas não deixe de fazer esse cálculo, não. Para a gente encerrar, porque a aula termina em 4h40, a gente vai fazer só mais um e a gente vai embora. Beleza? Vamos fazer só mais uma conta aqui, ó. E é da mesma atividade. Aliás, não é da mesma atividade, mas é da última atividade que eu passei para vocês
e que eu pedi os cálculos. Não sei se vocês lembram. Ó, tá bem aqui ela. Tarefa com 4 questões de envio de cálculos. Entregar até o dia 24. Entregar até amanhã. Vou abrir ela aqui. Hoje de manhã eu não me recordo. Tinha alguém perguntando sobre como fazer uma das questões. Até deu uma dica, né? Não sei se foi da tarde, eu não perguntei quem era, mas eu só fui fazendo a questão para ele. Então, tá aqui ela, ó. Primeira questão tem um gráfico. Segunda questão é em relação à primeira. Aí você vai fazer 2 continhas aqui, ó. Calcular o rendimento da máquina. Calcular a quantidade de calor que ela cede para a fonte fria, certo? Aí a terceira questão é uma questão que envolve o ciclo de Carnot. E essa última. Então, todas elas têm um cálculo para fazer. Aí eu peço para você calcular, tirar um print e enviar por aqui, ó, adicionar arquivo. Aí você envia a foto do seu cálculo. Alguns já fizeram, outros não fizeram. Mas tudo bem, ó. Eu vou fazer só essa questão aqui, ó, para a gente ir embora. A terceira. Uma máquina de Carnot apresenta um rendimento de 30%. E a temperatura de sua fonte quente é 400 Kelvin. Veja que a temperatura não é medida em graus Celsius, é medida em Kelvin, que é outra grandeza, outra unidade de medida de temperatura. A potência dessa máquina é de 4,5 kW, é a potência dela. E ela faz 10 ciclos por segundo. 10 ciclos por segundo. Quer dizer, em 1 segundo, ela faz aquele movimento de ida e vinda 10 vezes. O que você vai calcular? Calcule a temperatura da fonte fria dessa máquina. Calcule a temperatura da fonte fria. Então, eu tenho o valor da fonte quente. Qual é o valor da fonte quente? Ó, 400 Kelvin. Tem o rendimento da máquina, já foi dado. Ela tem um rendimento de 30%. Ou seja, esse é o rendimento máximo que ela alcança. Porque ela já está operando com um ciclo de Carnot. Então, já é o limite dela de operação. É a máxima eficiência dela. 30%. Então, qual é a expressão que você vai usar aqui, gente? Vamos lá. Ó, subir aqui e vamos escrever aqui a expressão. Como ela funciona como um ciclo de Carnot, então você vai usar essa fórmula aqui, ó. R é igual a 1 menos temperatura da fonte fria dividindo a temperatura da fonte quente. Então, veja que agora você não usa o valor das quantidades de calor. Você usa os valores das temperaturas das duas fontes. Então, não trocar as duas fórmulas. Ó. Quando é que eu vou usar essa de cima? Quando eu tiver um rendimento abaixo do ciclo de Carnot. Aí eu vou precisar saber as quantidades de calor trocadas, Q1 e Q2. Mas quando a máquina estiver funcionando como um ciclo de Carnot, aí você vai usar os valores das temperaturas, da fonte fria e fonte quente. Aí eu vou escrever T. T de quê? De temperatura. Então, o que é esse T2? Temperatura da fonte fria. O que é o T1? Temperatura da fonte quente. Beleza? Vamos lá para o rendimento. Ó. Lá na questão, vem dizendo que o rendimento é 30%. Então, você vai escrever assim, ó, vai trocar o R, o 0,3. É 30%. Que é igual a 1 menos T2 sobre T1. Você vai calcular T2. Por quê? Porque o T1 você já tem. Deixa eu ver se é o T1 mesmo ou é o T2. Vamos olhar bem aqui na questão. Ó, a temperatura da fonte quente é 400 Kelvin, certo? Então, você já tem um valor de T1, que é a fonte quente. Então, você vai botar 400 aqui, ó. 400. Eita, agora responder essa expressão matemática aí. Como é que eu resolvo essa expressão? Vamos lá, é uma equação simples. Eu tenho que fazer o que com esse número aqui, ó? O 1. Eu tenho que trazer ele para cá, ó. Juntar com 0,3, não? Não é assim que eu faço a equação? Então, quando eu troco de membro, o que acontece? O 1 ele vem negativo, não? Aí só fica desse lado essa fração aqui, ó. Menos T2 sobre 400. Beleza? 0,3 menos 1 dá quanto? Quanto? 0,7, né? 0,7. Então, nessa situação aqui, olha, eu tenho um número pequeno subtraindo um número grande, porque o 1 é maior do que 0,3.
Então, vai permanecer o sinal aqui, ó. Fica menos 0,7. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Então, dá menos 0,7. Que é igual a quanto? A menos T2 sobre 400. Então, aqui você faz extremos e meios. Então, o valor de T2 vai ser igual a quanto? A 400, que multiplica menos 0,7. O menos está aqui também, né, gente? Ó. Então, T2 vai ser igual a 400 vezes 0,7. Quanto que dá isso? 400 vezes 0,7 dá quanto? 280 Kelvin, que é a unidade de temperatura absoluta. Por quê? Porque a temperatura está medida aqui em Kelvin. Ó, então, isso aqui é o resultado dessa questão, da primeira alternativa lá, né? Das primeiras alternativas. Então, aqui, ó, você ia marcar... Aliás, não tem marca, né? Você vai mandar esse cálculo. Então, você... Qual é a questão que está fazendo? É a terceira. Ó, calcule a temperatura da fonte fria dessa máquina. Então, está aqui o resultado. Ó. Então, deu quanto? 280 Kelvin. Certo? 280 Kelvin. E a letra B da questão. Ó, o que é que diz a letra B? Qual é o trabalho que a máquina realiza em cada ciclo? Qual é o trabalho que a máquina realiza em cada ciclo? Ou seja, você vai calcular aquele T, o trabalho que ela está realizando. Então, na questão, vem dar essa informação aqui, ó. A potência dessa máquina, ela é de 4,5 kW. É a potência dela. E ela faz 10 ciclos por segundo. 10 ciclos por segundo. Então, eu tenho que raciocinar em cima desses valores aí, ó. Então, volta lá, volta para cá, escreve o que você tem, né? Potência P é igual a 4,5 kW. Isso aqui corresponde a quantos watts? 1 kW tem quantos watts? Lembra aí da conta da energia elétrica? É medida em quilowatt-hora, né? Conta da energia elétrica. Quilowatt tem 1000 watts. É que nem um quilo, né? Tem 1000. Então, você multiplica por 1000, aí você vai encontrar isso aqui, ó. Sempre você tem que transformar para deixar em watts. Se aparecer em quilowatts, transforma para watts. Então, a potência desse motor é de 4.500 watts. Potência dessa máquina, né? E aí você vai calcular qual que é o trabalho, né? Qual o trabalho que essa máquina realiza. Beleza. Lá vem dizendo que em 1 segundo ela faz 10 ciclos. 10 ciclos em 1 segundo. Certo, gente? 10 ciclos em 1 segundo. Então, eu quero saber quanto de trabalho ela faz em 1 ciclo, para me saber qual é o trabalho dessa máquina. Quanto de trabalho ela faz em 1 ciclo. Certo? Então, como é que você faz isso? Ah, professor, eu não lembro da equação da potência. Potência é igual ao trabalho que divide o tempo. Isso aqui é uma equação lá do primeiro ano, ó. Você estuda no primeiro ano isso aqui, lá na física. Potência é o trabalho dividindo o tempo. Como a potência é 4.500, então você vai ter isso aqui, ó. 4.500 é igual ao trabalho, o tempo é de 1 segundo, porque eu estou pensando para 1 segundo. Então, o trabalho vai ser igual a quanto? Ó, o trabalho, extremos e meios, vai ser igual a 4.500 joules. 4.500 joules. Ah, então significa que em 10 ciclos, ela realiza quanto trabalho? 4.500 joules. Só que eu quero só para 1 ciclo. Então, se eu quero para 1 ciclo, o que você faz aqui, ó? Você divide isso aqui por 10. E aí você vai ter o trabalho só para 1 ciclo. Então, esse trabalho é quanto? 450 joules. 450 joules. Lá na questão, é para você calcular o quê? Letra B, ó. Qual é o trabalho que a máquina realiza em cada ciclo? Ou seja, em cada 1 ciclo.
Então a resposta está aqui, essa aqui. 450 joules. Beleza, gente? Só um instantezinho. Deixa eu ver bem aqui uma coisa. Menino, quem tá entrando agora? Oi. Tava bugado. Tá. Menino, quem tá entrando agora tá encerrando. Tá faltando só 4 minutos, eu já vou despachar a turma. Mas a aula tá gravada, viu? Depois vocês podem reassistir. Eu vou deixar um recorte, um print lá no grupo dos cálculos, certo? Dessa atividade aí. E aí, se houver uma próxima aula antes da avaliação, a gente ainda faz algumas questões aí para ajudar você na avaliação. É isso, tem que enviar o nome. Você coloca o seu nome bem aqui bem no chat, viu? Pode deixar o nome aqui. Quem não colocou o nome no chat, por favor, coloque, viu? Que eu vou fazer a chamada aqui pelo chat. De vocês que estão aqui, certo? Tudo bem, gente? Então, beleza, a gente fica por aqui hoje.